Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, que finalmente quebrou um Tabibes aí de 3 jogos sem vencer o Sport Recife, Rasta. Finalmente vencemos com uma Fonte Nova lotada numa quarta-feira, 21h30, mais de 27 mil pessoas na Fonte Nova fazendo uma festa linda, Rasta. Que festa linda, cantando o tempo inteiro, os 90 minutos, mais os acréscimos da torcida do Bahia, tava linda demais. Inclusive, vencemos mais uma vez jogando o mesmo futebol que já vimos jogando, ou seja, um futebol capenga, Rasta. O que é que está acontecendo com o Bahia dentro de casa? Importante o triunfo, mas estamos precisando jogar futebol dentro de casa e principalmente fora de casa, Rasta. O Bahia não jogou bem mais uma vez, mas o triunfo é o que importa. Os 3 pontos é o que importa. A gente, quando jogou contra o Vasco, jogamos um futebol muito melhor do que o Vasco e perdemos o jogo. Hoje, quem está provando desse sabor amargo é o Sport, que jogou muito melhor que o Bahia, teve chances muito mais agudas que o Bahia. O jogador dos caras perderam um gol embaixo do gol. Aquele gol não se perde. Graças a Deus o cara perdeu. E o Bahia manteve mesmo um futebol meia boca em relação ao futebol que o Sport estava apresentando, manteve o primeiro tempo em 0-0. A gente esperava que no segundo tempo até melhorasse, mas a gente olhava para o banco, Racha, a gente não via assim mudanças que pudessem ser feitas que melhoraria o time. Não via, não dava para ver. E assim, falando da escalação do Bahia, o senhor Guto Ferreira fez o seu café com leite muito bem, colocou o time que mais seria o mais interessante para esse jogo, o melhor para esse jogo, não inventou nada, não inventou arte, colocou o que a torcida vinha cobrando depois do último jogo contra o Criciúma. O Bahia colocou os jogadores que a gente esperava que fizesse a diferença no jogo, como o Rildo, o Davó e o Mugni. O Mugni até jogou o seu café com leite muito bem, fez muito esforço, por isso inclusive não conseguiu terminar a partida, mas o Davó e o Rildo deixaram muito a desejar. Dessa vez o Davó estava se atrapalhando com as pernas, o Rildo idem, e também os dois não estavam bem no primeiro tempo e no segundo tempo. A bola não chegava no Rodallega, a gente praticamente não viu a atuação do Rodallega. O Rodallega teve pouquíssimas chances de chute para o gol e sempre a marcação do Sport estava ali sempre para interceptar. Nenhum chute do Rodallega eu vi na direção do gol. Teve um chute para fora, mas na direção do gol não teve. Aliás, o Bahia chutou pouco na direção do gol e quando chutou muito fraco e não deu muito trabalho à equipe do Sport ofensivamente. E os caras estavam muito bem, o Sport estava muito bem. Dá para ver que esse Sport tá fazendo jus em estar no G4, né? Porque jogar fora de casa, jogar diante de uma Fonte Nova lotada, com a torcida empurrando os 90 minutos e ainda vaiando eles, desde o primeiro tempo que a torcida do Bahia vaiava o Sport. Então você vê que os caras vão muito longe nesse Campeonato Brasileiro Série B, mas o Bahia tem dado sorte. E mais uma vez deu sorte, porque mais uma vez a gente coloca o improvável Jacaré no segundo tempo, que a gente já falou aqui, todo mundo fala que é um jogador para segundo tempo, e mais uma vez ele entra no segundo tempo e resolve a parada. No primeiro jogo contra o Cruzeiro, ele vem do banco e faz os 2 gols. Teve um jogo também que ele veio do banco e deu passe para o triunfo do Bahia. E agora que foi o gol do Davó lá de queixo. E agora, mais uma vez, ele vem do banco e acerta de perna esquerda o ângulo do goleiro Maílson, que sinceramente eu não vi falha. Eu não vi falha do goleiro não, porque a bola inclusive bate na trave, dá uma raspada na trave e entra. Então é muito difícil, mesmo um goleiro com 1,97 m, um goleiro muito alto, fica difícil pegar aquela bola. Não vejo falha do goleiro do Sport. Mas o fato, Rasta, é que o gol saiu num momento importante, no momento em que o Sport continuava no segundo tempo, amassando o Bahia, teve uma sequência de escanteios, enfim, o Bahia não estava conseguindo acertar nem escanteio. O Bahia, quando tinha escanteio a seu favor, o Bahia não conseguia acertar os escanteios. Mas
o que importa são os 3 pontos. A gente tem que comemorar, tem que lamber os beiços lá ele. Porque não é todo dia que o Jacaré de perna esquerda, vai acertar uma bola daquela. Ele tenta chutar de perna direita, depois ele volta para a perna esquerda e chuta na que deu, na que dava. E foi um lindo gol, um belíssimo gol. A torcida explodiu como sempre, a torcida explodiu na Fonte Nova. E aí agora é não deixar mais o Sport jogar bola. Não deixar mais o Sport jogar bola, e o Bahia conseguiu fazer isso. O Sport até tentou, mas perdendo o placar com o tempo correndo, o Sport não conseguiu agredir mais o Bahia e o placar ficou de 1-0 para o Tricolor. Quebra de Tabive, só que nos últimos 10 jogos agora a gente já fez uma diminuição aí, né? São 7 triunfos para os caras e 3 triunfos para o Bahia. A gente ainda tem um encontro esse ano no jogo de volta, na segunda fase. Vamos ver se a gente repete isso lá no estádio dos caras. Vai ser difícil também, mas foi muito importante esse triunfo. Mantemos o 100% de aproveitamento, mantemos uma distância para o quinto colocado de 5 pontos. Isso é muito importante porque o Grêmio havia diminuído esse placar. Essa distância estava com a distância de 2 pontos. Então, se a gente perde dentro de casa, desmotiva pra caramba, principalmente pela sequência de jogos que a gente vai ter. A gente vai ter uma sequência muito tensa de jogos, porque olha só, o Bahia jogou sábado. 4 dias depois o Bahia está em campo novamente, nesse mesmo estádio, na Fonte Nova. Só que o Bahia já vai jogar no sábado novamente, então são 3 dias apenas, 3 dias para o Bahia jogar. Não vai recuperar, principalmente porque o Bahia teve jogadores que pediram para sair durante o jogo. O Didi não aguentou os 90 minutos, pediu para sair. O Djalma não aguentou, pediu para sair. O Mugni, naturalmente, ele não ia aguentar mesmo, pediu para sair. E o próprio Davó também não aguentou, também pediu para sair. Engraçado que o Jacaré não foi nenhuma opção do treinador, foi porque o Davó pediu para sair. O Davó pede para sair, o senhor Guto Ferreira coloca o Jacaré e mais uma vez, feliz, resolvendo o jogo com quem vem do campo, do banco. Isso é muito interessante. Mas o Bahia joga na terça-feira, depois desse jogo contra o Operário fora de casa. O Bahia já volta para Fonte Nova na terça-feira jogar. Então olha só, Rasta, o Bahia jogou sábado, 4 dias depois, entra em campo de novo. 3 dias depois, entra em campo de novo. 3 dias depois, entra em campo de novo. Vai provocar, certamente, um rodízio dessa equipe. E aí, como é que roda essa equipe? O Bahia que já não vai ter o Patrick. O Patrick foi escolhido melhor em campo, Rasta. Eu não posso acreditar nisso. O Patrick foi escolhido melhor em campo. Eu, sinceramente, eu não vi nenhum jogador do Bahia para você dizer assim, ó, foi o melhor em campo. Não teve. O Bahia teve relampejos de alguns jogadores. Eu acho que o melhor em campo foi quem fez o gol, porque ninguém fez gol, então ele fez, e pra mim ele é o melhor do campo. Jacaré é o melhor em campo. Pra mim, Jacaré foi o melhor em campo, porque se a gente for olhar os 90 minutos, quem foi melhor em campo, não teve ninguém. Mas no sábado contra o Operário vai ser muito difícil essa equipe manter esse mesmo ritmo que vem jogando aí os 90 minutos. O Roda Gega jogou os 90 minutos, o Luiz Otávio jogou os 90 minutos, o Borel jogou os 90 minutos, o Rildo tomou pancada pra caramba, jogou 90 minutos. Enfim, esse time vai provocar naturalmente um rodízio. E aí quem vai entrar, Racha? A gente viu o Emerson Santos entrando muito nervoso. O Didi, que não vai jogar no próximo jogo, porque o Ignacio deve voltar. Graças a Deus o Ignacio volta, porque o Didi não estava meio sintonizado com o Danilo Fernandes. Ele que provocou o Luiz Otávio jogar no lado oposto, né? Jogar no lado direito do campo, que não é a oposição que o Luiz Otávio joga. Aí o Luiz Otávio também não estava 100% por conta disso, talvez. Mas a gente vai ter também a falta do Rezende. Acho que o Rezende ainda não volta nesse jogo. E a gente não sabe se os caras da frente vão conseguir manter os 90 minutos, né? O Davó, a gente já deu sinais de que já está cansado. O Rildo, mais uma vez, terminou o jogo super cansado, saiu mancando praticamente do jogo, e é provável que nós vamos ter algum rodízio. Mas quem serão os que vão substituí-los, Rasta? Esse é o grande problema. O Marinho Júnior, inclusive, perguntou ao Guto Ferreira, uma pergunta que eu já queria fazer desde do último jogo contra o Criciúma, sobre o Varley, porque o Varley estreou no Bahia e não vem
não vem sendo relacionado, não vem jogando, e aí? Por quê? E aí o Guto Ferreira explica que ele não está no nível ainda para jogar. Então, precisa trabalhar aí no backstage, senhor Varley, para ser a opção no banco. Porque o Danielzinho também não vai jogar bem. O Danielzinho não fez sua melhor partida, mas não teve substituto também, cara. Poderia ter o Varley ali, que é o natural substituto do Danielzinho, e não tivemos. Então, Rasta, é torcer para que a gente passe mais uma vez nessa maratona aí, ileso. Mesmo que não jogue bem, mas vença a partida, porque tá complicado. A tabela de classificação não tá dando mole pro Bahia, não. Apesar da gente estar conseguindo manter esse 100% de aproveitamento dentro de casa, a gente vê que a distância pro quinto colocado continua de 5 pontos. A gente, apesar de ter aberto uma distância para o quarto colocado, mas o G4 é o que menos nos importa. A gente tem que ficar interessado em quem está fora desse G4. E quem está fora desse G4 não está dando mole, não está dando descanso. Estão vencendo seus jogos, estão fazendo seus pontos, e o Bahia precisa beliscar alguma coisa fora de casa. Contra o Operário vai ser osso duro, a viagem longa, distante, os caras jogam bem em casa, estão empolgados também, estão interessados em encostar ali no pelotão do G4, então vai ser mais uma batalha, a batalha de Ponta Grossa lá ele, mas vamos sair ileso, Rasta, vamos sair ileso, bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!